Shabbat Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom. Boa noite, Shabbat Shalom para vocês que estão nos assistindo também, uma honra tê-los aqui novamente. E hoje vamos para a nossa porção Emor, né? Nós vamos aqui, que significa fala, que vai de Levíticos 21, 1 a 24, 23, Ezequiel 44, de 15 a 31, e Lucas capítulos 5 e 6. Estamos agindo aí um pouquinho mais rápido hoje, por causa que é muita informação que nós temos aí para poder meditar. E justamente como a palavra Emor não é simplesmente um fala, tá? Não é simplesmente falar. Ela tem uma conotação de ensinar. Falar no sentido de ensinar. Como Moisés aqui mesmo falou através da orientação de Deus. Fale ao seu irmão Araão, sumo sacerdote, ou seja, ensine ao seu irmão Araão, que como funciona o sacerdócio, como é que vocês devem permanecer em santidade. Mas isso daí repercute somente em sacerdote? Eis uma questão para os dias atuais. Naquele tempo, havia uma grande separação. Todo mundo sabe disso. A família de Levi, os levitas, eram separados para sacerdócio. Dentro da casa de Israel, falou que era levita, é sacerdote. Não precisava nem questionar. Ah, mas era sumo sacerdote? Não. Ele tinha os ofícios de cuidar do tabernáculo, como também os ofícios de cuidar depois, posteriormente, do templo. Ok? Então, o que há uma confusão hoje em dia é justamente sobre isso. As pessoas falam que levita é aquele cara que fica lá no conjunto, lá tocando, cantando. Pessoal, Levi é uma das famílias da casa de Israel. Ok? Não vamos fazer confusão. Os levitas são separados para o sacerdócio. E se a gente levar fogo e ferro, como diz a palavra, já que você quer rotular como levita, já digo-lhe desde já, levita não tem direito à herança. Nenhuma herança. Porque a única herança do levita é o Senhor. Ok? Então, a partir do momento que você joga um peso para cima de uma pessoa, como levita, você já sabe. Você também está jogando um peso de que ela não tem herança. Ah, mas ela tem o pai lá, a família dela é rica, aquele negócio. Ela tem que abdicar disso. Ela tem que abdicar disso. Se você vai rotular, tem que ser por inteiro, não por metades ou por interesses. Davi era da casa de Judá. E ele cantava. Nem por isso ele era levita. Produziu salmos. Ok? Com Moisés também fez salmos. Os filhos de Corá. Não é isso? Vai lá. Para quem estuda salmos, conhece os salmos e tudo mais, está falando. Tem vários autores dentro do livro de salmos. Não é só Davi. Os 150 salmos não são todos de Davi. Ok? Então começa por aí esse tipo de ensinamento quando ele fala para Moisés
como o próprio Deus ensina, ô Moisés, ensina para o Araão, seu irmão, falando, mas num tom de ensinamento, como um professor na sala de aula. Olha, vocês não devem tocar em pessoas impuras, para vocês não ficarem impuros, porque vocês têm uma responsabilidade sacerdotal. Está dando para pegar o fio desse novelo que nós vamos desembaraçar no dia de hoje? Está dando para entender o sentido da palavra emor? Que uma das coisas mais interessantes, o porquê disso? Uma das coisas mais interessantes que acontece até o dia de hoje, até os tempos atuais. Eu pediria para vocês abrirem em Lucas capítulo 6 aí. Ok? Acharam já o capítulo 6? Amém. Amém? No versículo 46. Amém? Você que está em casa aí, dá um pause, né? Procura aí e volta normalmente, ok? Vamos lá. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso é uma das coisas que mais vem derrubando igreja no dia de hoje. Ah, mas aquela igreja lá está próspera, está cada vez com mais gente, com isso, com aquilo. Não vou discutir a quantidade de pessoas que vão para aquela igreja. Não vem ao caso. Qual era o tamanho da igreja de Cristo quando ele esteve conosco neste mundo? 12 pessoas. Ele alimentava 5.000, 7.000. Ainda colhia cestos cheios. Mas a igreja dele somente tinham 12 pessoas. Está dando para entender que não é a quantidade? Paulo, quando chega no livro de Atos, quando ele solta o vozeirão depois do Espírito Santo, entrado na vida de todos eles, 3.000 convertidos. Mas significa que eles se tornaram igreja? Nem todo aquele que se converte, que desce as águas, assume que a Bíblia é a palavra de fé, mas nega ela, nega. Já perceberam isso? Qual é a coisa que acontece quando você desce as águas? Você aceita o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, como seu único Salvador, e a Bíblia como a sua profissão de fé? Não é assim que é feito? Não são esses os dizeres? Conforme está escrito. E você abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa sai de lá livre de seus pecados. Aí vai um pregador e diz: ei, a palavra de Deus caducou. Para trás aqui caducou. Como se nós estamos falando de um Deus vivo? Como é que caduca a palavra de um Deus vivo? Não, a partir de agora é assim. É assim mesmo? Então por que você aborda
coisas do passado para justificar a tua pregação do Novo Testamento. Porque você não tem fundamento no Novo Testamento sem o Velho. Então como é que você me diz que caduca? Que ensinamento porco é esse? Que fala é essa? Que estão sendo colocadas nos altares? Que ensinamento porco? Que preocupação é essa de reunir vários ministros em prol de uma campanha de prosperidade que você vai ficar rico? Se quando a palavra de Deus mesmo diz, o rico não entra no reino de Deus. Não passa nem pelo buraco de uma agulha. Não é isso que está escrito? Então o Senhor, quando diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não seguem o que eu ensino para vocês, o que eu falo para vocês? Está dando para pegar o fio da meada? Quando o Senhor fala para nós, não é que Ele está querendo recriminar nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Longe disso. Se você é um desses que pensa dessa forma, que a Bíblia é podadora, castradora, hey, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Pelo contrário, a Bíblia, do jeito que ela está escrita, na forma como ela foi escrita, estou falando para as traduções perfeitas, não interesseiras de algumas congregações, para justificar o que o ministro vai falar lá em cima no altar. Estou falando de Bíblias com traduções boas. Porque tem umas famosas aí que estão errando bem longe do texto original. Bem longe. E ainda vem versão atualizada, nova atualizada, atualizadíssima. Toda hora estão inventando uma coisa. E cada vez mais distante da verdadeira palavra de Deus. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Mantenha-se nas tradições antigas, nas traduções antigas. Porque lá tinha muito mais de Espírito Santo do que de vontade de homem. Tem muita Bíblia que a gente vê hoje no mercado que vem da congregação. Vem da Assembleia, de uma denominação, melhor dizendo, de uma denominação qualquer. E você pega aquela Bíblia em relação às boas, o caminho faz isso. É para o outro lado. Não tem um caminho reto. Alvo se atinge dando a direção reta. A flecha é lançada em linha reta. O alvo é em linha reta. O caminho é reto. Não foi dito que o profeta viria para endireitar as minhas veredas. Ou seja, aqueles que entortaram tudo, ele vem para alinhar. Não era essa a função de Elias, de João Batista? Endireitar as veredas dos ensinamentos que faziam do Senhor, da palavra de Deus, para que tudo tivesse já arrumado para que ele viesse e trilhasse o caminho em paz. Hoje, nós estamos vendo, esse fala, mas não no sentido de ensinar a sã doutrina, mas a doutrina de homens. Isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande nos dias de hoje.
E não adianta aquele negócio de mostrar lá 20 mil membros numa igreja, lá o salão repleto, luz apagada, fazendo iluminação, aquela coisa, jogo de luzes e tal. O outro gritando lá em cima do altar com o microfone potente, que a casa é gigante, quer dizer, que adianta isso? Se a pessoa sai, ou melhor, vai para a igreja em busca de anseios pessoais. E não para buscar a fala de Deus. Muitas vezes as pessoas se colocam em situações de dificuldade por si mesmas. E depois querem que os outros limpem para ela a bagunça que elas mesmas provocaram. O que a gente nota, pelo menos que tenho conversado com algumas pessoas, consegui captar uma certa identidade nesse caminho. As pessoas justamente fazem isso. Fazem aquela bagunça delas na vida pessoal delas e depois elas querem que Deus, ou um pastor, ou um ministro qualquer lá, vá lá e dê a fórmula mágica, não é nem a palavra de Deus, mas uma fórmula mágica, que use uma palavra de Deus, um versículo qualquer, que tudo se alinha. Eles acham que é assim. Quando, na verdade, quem tem que se corrigir é a própria pessoa. Se não houve transformação, batiza de novo. Porque ela anulou o primeiro batismo. Ela não conheceu Cristo. O bendito que foi lá fazer a consagração dela no batismo, não estava cheio do Espírito Santo para batizar. Então ela simplesmente mergulhou na água e saiu do outro lado, só tomou um banho, mais nada, só se molhou. Não, ela saiu do outro lado lá do mesmo jeito que entrou. Não houve transformação. Não houve mudanças dentro da pessoa. E a pessoa, o nascimento dela é no batismo. Começa no batismo. Porque até ali, antes do batismo, ela é do mundo. O que ela fala não pode ter peso. Não pode ter peso. A partir do momento que ela atravessou as águas, aceitou Cristo e a palavra de Deus como sua edificação, tudo o que ela fala tem que ser para ensinamento. Se o próprio Senhor nos dá essa direção de tudo o que Ele diz, de tudo o que Ele fala, nós não obedecemos, não realizamos, não atentamos. Como é que hoje, um ser humano como eu, vocês estamos aqui presentes, vocês estão nos assistindo, como é que vocês querem que nós tenhamos credibilidade? Por isso que hoje o reino da mentira impera. O que mais hoje nós estamos enfrentando? Essa semana, agora mesmo, lá a PL, né, das fake news, né, aquele negócio todo lá, que estavam falando lá, as discussões que tiveram. Tem ministro aí que estava querendo que fosse aprovada. Tem outros que não querem que seja aprovada. Eu preciso disso. Eu preciso dizer, preciso que alguém me diga se é mentira ou não. Em primeiro lugar, nós partimos do princípio errado no atual momento. Vocês já perceberam isso? Vamos lá. Vou seguir a palavra de Deus.
Ok? Para ajudar vocês. Vocês lembram? Lembram? Quando chegaram com aquela moça lá para o Senhor, querendo testá-lo, e o Senhor estava lá sentado, escrevendo na areia, né, tranquilo lá. Vou pegar uma alha adultério. A lei diz que nós temos que apedrejá-lo. Certo? Não é assim? O Senhor ficou quieto. Continuou mostrando na areia. Ei! Vocês leram no livro de Levítico? Onde está escrito? Ah, mas você tem que apedrejar. O senhor vai ficar quieto aí, não vai falar nada? Continuou escrevendo e mostrando. O que nós tínhamos ali? Um monte de acusadores. Nós tínhamos aqui um monte de acusadores. Isso aqui é um princípio bíblico. O que o Senhor fez? Para que você se torne um acusador, você tem que mostrar a prova. Não é isso? O que a lei diz? Nesse caso, cadê o cara com que ela estava adulterando? A lei diz, tem que apresentar os dois, não é só um, não. Cadê a prova do crime, filho? E o que nós estamos hoje vivendo? Pessoas acusam, mas não provam. Não provam. Distorcem fatos para acusar. E nós estamos aceitando. Ah, você é blasfêmio, você não é apóstolo, você é isso. O problema é seu, se você não quer me ver como apóstolo, o problema é seu, não é meu. Quem recebeu o azeite nessa cabeça aqui fui eu, não foi você. Mas Deus me capacitou para abençoar a sua vida. E consagrar a vida de muitos que já foram pelo meu caminho aí. Então, o teu julgamento de acusação, sem prova, é nulo perante Deus. Mas e perante os homens? Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Somente acusação. Então eu faço a mesma coisa que Cristo fez. Se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você nunca errou. Você nunca pecou. Você é santo. O tempo inteiro, desde o dia que você batizou. Desde o dia que você aceitou Cristo na sua vida. Você não erra. Você é fiel. Ou você já blasfemou contra o bom nome de Deus? Quantas vezes você já matou Cristo? Como o próprio apóstolo Paulo fala. Quantas vezes você já matou Cristo? Não, a culpa é do judeu, a culpa é do romano. A culpa é sua. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Se ele teve que vir para levar sobre si tudo o que nós fizemos de errado e fazemos de errado, a culpa é nossa. Não adianta transferir, a culpa é do judeu, que é do israelita, que é... Para com isso.
Essa semana, tem aí um pastor que fica andando aí na Câmara Municipal aqui de São Paulo. E essa semana estava vendo um programa lá e passou ele lá. Aí vem um outro pastor badulando lá, que ele é o teólogo, que não sei o quê. Mas esse mesmo senhor, pastor, primeira vez que eu fui na igreja dele, eu estava com a bandeirinha aqui do Brasil e de Israel. Chegou para mim, apontou e falou assim, esses caras mataram Cristo. Eu falei para ele, não senhor, fomos nós. Ele não gostou. Ele não gostou. Não gostou disso. Do que eu falei para ele. Não deixou nem eu levar a palavra. Não deixou nem eu levar a palavra. Só falou, fala a sua igreja lá e tá tudo certo, acabou o ponto final. Só que é o mesmo cara que abandonou a mulher e casou com outra. Está aí, pelos altares. E todo mundo batendo palma. E aí? E aí, cidadão? Quem nunca errou? Eu conheço um monte de pastores que largaram suas esposas e estão casados com outras. E o que a palavra de Deus diz para isso? O que o Senhor diz para isso? O coração duro. O coração ficou duro. Coração de pedra. Fala o ensinamento e mostrando para vocês aonde está escrito. Aonde está escrito? Está dando para pegar? Então toda a nossa fala tem responsabilidade, tem que ter responsabilidade. Não é simplesmente pegar aí um livro qualquer de teologia, uns cursos qualquer que existem hoje em dia, um diploma na parede, que você é alguma coisa de teólogo. Se fosse assim, minha parede então cairia de tanto diploma. Mas eu quero ser chamado de teólogo? Não. Não me interessa. Mestre, não interessa. Doutor, não me interessa. Porque a única pessoa que pode me julgar em conhecer a palavra de Deus é o próprio Deus. Não é homem. Não é um título de homem, um diploma que vou botar na parede para mostrar para quem? Para homens. Se você não realiza a obra, o que adianta o papel na parede? Que é isso? Se vou lá, senta na cadeira, aprende aquele negócio, gasta sonos ali, olha, estudando aquele negócio, e não pratica? Não, nós vamos praticar no final do curso, é que não sei o quê. Esquece. Esquece. Vem praticar. Vem aqui. Olha o desafio, vem cá praticar. Vem se autocorrigir aqui, do seu próprio entendimento. Não é porque você tira 7, 8, 10 aí, que isso é mérito. Nunca foi. Você quer tirar 10? Vem para a rua. Vem para o hospital com a gente. Vem para o presídio. Vem distribuir cesta básica. Vem ajudar a montar a cesta básica. A buscar alimentos para montar na cesta básica. Vem. Quer tirar 10? Mas tira 10 perante Deus, não perante os homens. Vem. Está aqui a oportunidade. Temos uma casa para reformar, temos obra para continuar, tem um monte de coisa para a gente fazer. Como o próprio Senhor disse, a colheita é grande, mas tem poucos os que estão colhendo. Esse é um convite para você que está aí sentado na sua casa aí. Pare de ficar de arrogante. Pare de ficar aí
né? Reclamando da vida. Vem. Vem. Ainda hoje, passou um menino aí no portão. Ô tio, tem alguma coisa para comer? Tenho, filho. Amém. Tomou susto. Porque todas as casas falam, não, não tenho. Tem alguma coisa para que eu como? Tem, filho. Tem. E nós queremos ainda fazer uma campanha, que nós aqui queremos, na hora que acabar essa reforma, nós vamos servir café da manhã e almoço para moradores que não podem pagar. Isso vem da onde? Do Senhor. Não é meu, não é meu, não é do apóstolo Paulo, não é do homem Paulo, não é nada disso. É dele. Nós estamos preparando tudo isso, todo o formato e tudo mais, para isso. Para isso. Ainda hoje, conversando com o pastor Eduardo, um abraço, pastor Eduardo, obrigado pela tua visita. Ele falou, essa casa aqui é uma bênção. Dá para largar a parede, dá para fazer ela maior. Pastor, não estou preocupado com ela ficar grande, não. Quem está preocupado em ficar grande são essas igrejas por aí que só querem ver quantidade. Nós aqui queremos ver qualidade. Com que você possa realmente vir e aprender. Nós vamos ter uma sala de formação de líderes, com biblioteca, uma sala de podcast. Já está desde já disponível até para o Conselho Apostólico, o pastor Júnior Menezes, um grande abraço, meu querido. Que Deus te abençoe sempre. Estamos juntos nessa caminhada aí. Vamos fazer crescer esse conselho aí. Vamos embora. Está vendo, pessoal? É isso. Isso que é a palavra de Deus. Semeia em todos os lugares. Não vê o terreno ruim que muitos querem olhar. Mas vê aonde pode entrar Deus para regular todo esse solo ruim que colocaram na tua frente. Vendar os seus olhos para que você não enxergue. Quer ver uma coisa interessante? Capítulo 5 de Lucas. Aproveitar que está pertinho. Logo no comecinho. O senhor está lá ensinando, ok? Está lá escrito, não é isso? Ele estava ensinando. Se não me engano é versículo 2. Não, 3. Então o Senhor ensinou, estava ensinando, ou seja, falando ao povo para que eles se edifiquem. E as pessoas ficavam maravilhadas. Só que a multidão era grande, ele viu os dois barquinhos, que era do Pedro, proprietário. Pedro tinha uma empresa de embarcações e de pesca. Está pensando que Pedro era um qualquer lá da beira do lago lá, aquele negócio. Pedro era empresário, junto com seus irmãos. Você já viu um empresário abandonar tudo para seguir Deus? Ei, você que é empresário aí, quantas vezes eu falei com você? Vem. Vem. E até hoje você está negando. Não, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O Senhor já tocou, vem. Aí você fica dando ouvido para os outros. O tempo está passando. Daqui a pouco vem dizer, não, por causa da minha idade, porque não sei o quê, por causa da minha família, porque não sei o quê. Aí vem as desculpas. Aí vem a idade do condor. Estou com dor aqui, estou com dor acolá, estou com dor não sei o quê. E começa. E sabe o que é isso? É Deus. É Deus. Mostrando para você que se tivesse na linha de frente, fazendo a boa obra, no tempo que Ele determinou que você começasse, você não teria dor hoje. Você não teria dor. Fica a dica aí.
Não estou atrás do seu dinheiro. Embora ele precise de uma quantia, talvez para alguns seja pouco, é demais, mas para nós, muito. Precisamos levantar 20 mil reais. De 20 a 30 mil reais para fazer toda a reforma. Quanto nós temos? Depende de você. O Pix está aí embaixo. Depende de você. O que você pode ajudar-nos na edificação da casa de Deus, tenho certeza que será multiplicado, como assim é na vida de todos aqueles que até hoje colocaram sua fé nessa casa. São empresários, não estou falando de pessoas só não, empresários que estavam por aí com a vida amarrada na empresa. Dívidas. Não estou falando dessas dívidas de comprar e não pagar, não. Dívidas com a Receita Federal, Municipal, Estadual. Foram resolvidas. E a pessoa até hoje não sabe dizer como. Com contador e tudo, hein? Com contador e tudo, ele errou. Mas Deus mostrou a porta e corrigiu tudo. Botou a empresa em ordem. E ela se tornou uma prosperidade. Sabe quanto essa empresa reconheceu essa graça que o Senhor cedeu? Quanto ela deu de reconhecimento para cá? Nada. Mas continuamos orando e abençoando essas mesmas empresas. Nada. E o Senhor continua fazendo-la prosperar. Mas não se esqueça, está no livro de Provérbios. E também no livro de Salmos. Salmo 92. Deus vai dar em abundância para que vocês mesmos tropecem em vocês mesmos, porque vocês estão se tornando inimigos de Deus. A casa que te abençoou não está sendo honrada. Tomem cuidado. Isso de ensinamento. Isso vem de ensinamento. Tá? Então vamos voltar lá. Pedrinho, empresário, dono dos barcos lá, aquele negócio todo. Aí eu faço uma pergunta para você. Mas é a mesma que o senhor fez. Você já lançou sua rede hoje? Pô, senhor, eu trabalhei a noite inteira lá. Aí, vocês estão vendo aí a conversa de Pedro com o Senhor. Vocês estão aí vendo, vai. Então, você já lançou a sua rede hoje? Tá bom, senhor, eu vou lançar. Sabe aquela vou lançar, tipo, pô, esse cara não sabe o que está falando. Quantas vezes você chegou para o teu ministro, o ministro falou para a sua vida, e você é mais um que está falando. Como agora mesmo. Você que está me ouvindo aí em casa, você é empresário, que me ouviu, está falando, ei, lá veio de novo com o mesmo discurso. Ei, o que aconteceu com Pedro? Lançou a rede. Ele estava lançando com fé? Não. Lançou para ver o que acontecia. O que acontecia? Ei, venham ajudar. Meu barco vai virar. Está aí a prova. Sua empresa prosperou. Sua empresa prosperou. Cresceu. Encheu o seu barco. Você seguiu os ensinamentos de Cristo? Como Pedro fez? Chegou na margem. Eu não sou digno de estar na tua presença, porque eu sou pecador. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. A própria palavra de Deus está dizendo isso para vocês.
Mas ei, você é pecador. Deus está falando agora. Hein? Vamos pescar. Vamos pescar as almas. Vamos lá pescar as almas. Como eu acabei de falar. A colheita é grande, mas tem poucos ceifeiros. Ah, mas você está dando essa volta toda para falar só dessa palavra de fala? Não! Dá essa volta para te dizer o seguinte: você é convertido? Você é de Cristo? Já lançou a sua rede hoje? Já ganhou almas para o reino de Deus hoje? Não estou falando em levar para a igreja. Porque lá na igreja pode ser até corrompida. E você perdeu tudo. Mas você ganhando almas, através do quê? De ensinamento. Foi derramado sobre a vida de todo mundo, ministérios. O próprio livro de 1 Coríntios, a Epístola de Coríntios, me perdoem, seu capítulo 11, 12, vê os dons do Espírito. Não é isso? Está escrito o que lá? Cada um busque o que melhor aprover. Ah, mas apóstolo, não falo língua. Mas você pode ter o dom de curar, o dom de libertar. E aí? Você precisa ser completo. Mas você precisa interagir com o Espírito Santo. Ah, mas o outro fala em língua, mas não entende o que fala. Mas você interpreta, não é isso? É, então quando ele falar, você fala depois. Explicando o que ele disse. Senão fica só a edificação de um homem. E você junto edificarão uma igreja. Presta atenção. Ele nunca mandou a gente fazer trabalho sozinho, sempre em par. Sempre em par. E essa é a grande realidade da boa obra. Faça a boa obra sempre. Então traga os ensinamentos através da sua própria fala. Seja a sua fala como o próprio Senhor é. Sim, sim, não, não. Sem julgamento. Que a coisa que mais pessoas fazem hoje é o quê? Julgar. Chega de julgamento, pessoal. Se nós mesmos estamos errando mais do que outra coisa. Erramos mesmo, feio, todos os dias. Por julgar. Não, porque aquele, porque aquele outro, porque aquele, porque não sei o quê, porque quer. Enquanto nós estivermos nessa guerra do mundo, nós não entraremos no reino de Deus. Presta atenção. Presta atenção. Todo mundo está perdido. Ah, mas roubaram a gente, fizeram, aconteceram. Ei! Até pouco tempo atrás, eu vi muita gente de joelho chorando e orando. Depois que aconteceu o evento, desistiram. Eu continuo orando e clamando todos os dias por um país e por um mundo melhor. Que o Senhor interceda. Você já parou de orar? Que nem eu ouvi de uma senhora, que Deus é esse que não ouviu o clamor do povo? Ao contrário, ele ouviu. Quando se reuniu as multidões. Mas o vandalismo partiu de onde? Ah, não foi? Partiu de onde? De homens. Homens mal intencionados. E aí que está a graça do negócio. Porque se a gente pega aqui, entre 5 e 6,
Olha o ensinamento hoje, está tudo focado aqui. Tudo focado aqui. 5 e 6 está lá. Mas o Senhor está lá com os cobradores de imposto, está lá com as prostitutas, está lá com os perdidos. Ei, cidadão, ele não dá a resposta. Eu estou no meio dos doentes. E tem gente até hoje julgando as pessoas pela aparência, da forma como elas falam, como elas se apresentam. Ficam julgando. Ah, isso aqui é discriminação, isso é aquilo, isso é aquilo outro. E nós entramos nessa tocada. Tudo acusador. Nós entramos nessa jogada de acusar. Quando nós estamos sendo lançados no meio justamente disso aí, desse povo, da iniquidade. Se você é santidade, como está sendo colocado aqui, permanece em santidade, como nós vimos na porção passada, na semana passada. Lembra? Kadoshim, ser Kadosh, separado para a santidade. Se nós somos de Cristo, nós somos Kadosh, separados para a santidade. Você pensou que ia ser alguma coisa diferente disso? Não, agora eu sou em Cristo, agora eu vou ser milionário, vou ser rico, vou... Para de comer esse alimento estragado, pessoal. Esse alimento estragado. Você fala de quem? Daquele mesmo cara que provoca a tentação. Lembra que eu falei semana passada? Da tentação. É cara que fala, olha, vem aqui na igreja que você vai ser rico. O negócio é você tem que ser rico. Não é que você, a prosperidade, você vai ter fartura, você vai comer o melhor dessa terra, e porque está na promessa de Deus e está nisso. Ei, cidadão, olha o que o Cristo fala. Vocês me criticam porque eu sou beberrão e comilão. João Batista vivia de jejum, comia mel com abelha e ainda se vestia só de pele de carneiro, não é isso? Cristo comeu o melhor dessa terra. Mas viveu na simplicidade. Então deixou o recado. O rico não entra no reino dos céus. Você fica correndo para a igreja para ser rico. De quem é essa fala lá? Do tentador, né? Fica tentando você. Vem, porque a gente vai resolver todos os seus problemas financeiros. Deus tem uma palavra para a sua vida financeira que... Filho, a única palavra de Deus para a vida financeira é trabalho. Não está escrito? Trabalharás 6 dias, comerás do cardo. Ah, no livro de Gênesis. Está muito longe, não. Logo no começo. Né? Do suor do seu rosto. Não tem fórmula mágica não, pessoal. Isso é tudo palavra de tentador. Não tem fórmula mágica. Então você vai anular o livro de Gênesis? Você vai dizer que caducou o livro de Gênesis. A mulher não tem dor de parto, né? Não tem dor de parto, né? Então o livro de Gênesis continua ativo. Está vendo como você tem que tomar cuidado quando fala? Ainda mais vindo do Senhor. Porque nós temos que pensar na seguinte situação. Se nós somos embaixadores de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo nos direciona, temos uma responsabilidade enorme. Representar o Santo de Deus. Okay?
Porque é o seguinte, o Senhor mesmo falou para nós que Ele é o pão que cai do céu. Ok? Mas ninguém pergunta por que Ele falou isso. Vou dar uma dica para vocês. 21:6, Levítico. Quando ele vai falar de um sacrifício, vai falar que é o pão de Deus. Ok? É aí que a gente volta a repetir o que eu sempre falo. Não leia a Bíblia de uma forma literal, mas busque orientação pelo Espírito Santo. Quem é o pão de Deus que ele está se referindo aí? Ele está falando de um sacrifício a ser realizado que representaria o pão de Deus. Nós sabemos que todo sacrifício é um animal tomando o nosso lugar. Então quem está sendo sacrificado? Somos nós. Então quem é o pão de Deus? O sacerdote. Somos uma nação de sacerdote. Ok? Somos essa nação de sacerdote. Então nós somos o pão de Deus. Uns com fermento, outros sem fermento. Mas somos o pão de Deus. Uns que gostam de levedar a massa e outros não. Outros não têm fermento para fazer crescimento. Outros precisam botar fermento para fazer igrejas grandes. Outros têm as igrejas simples. É o pão sem fermento. É o pão do próprio Cristo. Está dando para entender um pouco das diferenças? E é aí que a gente começa a entender certas colocações que o Senhor nos dá de direção, que a gente começa realmente a falar o seguinte: ele buscava lugares remotos para orar. Você já tentou subir um monte hoje para orar? Em paz, como Cristo fazia? Você não consegue. Você não consegue mais. A maioria dos montes que a gente conhece por aí é barulho a noite inteira. E você precisa de silêncio para ouvir Deus. E não de um maluco lá ficando batendo tambor a noite inteira lá, ou tocando viola, sei lá, o raio que for lá, e o maluco fica cantando. Ei, tempo de oração, respeita o próximo. Tenha amor pelo próximo. Se você é cristão, ame seu próximo. Se cale. Faça sua oração em silêncio. Não fala para busca outro lugar. Não faz isso não. Ele tem o mesmo direito que você, filho. Só que a palavra de Deus diz, ele buscava os lugares remotos para ouvir Deus. Ouvir o próprio Pai. E é possível ouvir o próprio Pai quando você está em silêncio. Por isso que eu tenho mania de subir monte, lá para as 3 da manhã. 2 e pouco, 3 horas da manhã. É o melhor horário que tem para subir monte. Melhor horário. Antes disso é bagunça. Até lá os caras já estão cansados, já criou o carro na mão de tanto ficar batendo tambor lá, aquele negócio todo. Até faz chover, né? Dá até chuva. Chuva mesmo. Não é chuva de bênção não, chuva mesmo. E tanto tambor que ficam batendo lá que parece índio. O negócio é sério. A gente bota as nuvens para fugir da gente e está tudo certo, na brincadeira. Ok? E nessa interação, e aí ele vai dando a direção para a gente, o Senhor. Vai dando a direção, o tempo inteiro, pulsando, o tempo inteiro para a gente. Só que ele fala assim, eu deixo para vocês memórias, para que vocês se identifiquem e se corrijam durante o decorrer de um ano. Você para para pensar. Qual
qual é a primeira data santa que ele coloca para nós? Criei o mundo em 6 dias e no 7º dia eu descansei do mundo para ensinar vocês. Nós conhecemos como o dia de Shabat. Shabat. Vamos parar com esse negócio que é coisa de judeu. Isso, não, é coisa de Deus, está na Bíblia, cidadão. Cristo, quando morreu, começaram a correr porque ia começar o Shabat, seria outro dia. E dia de Shabat você não pode enterrar, você não pode fazer nada, segundo a tradição, né, os ensinamentos do Senhor, conforme manda a lei. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E a graça exige que nós tenhamos compreensão do que significa estar vivendo um Shabat. É realmente falar o seguinte: a obra do mundo não interessa. Vamos traduzindo para o nosso tempo de hoje. Amanhã é sábado, não é isso? Que bênção. O que mais todo mundo vai fazer? Como é que vai ser a conclusão do dia amanhã? Já lavei o carro, já fui no cabeleireiro, já me produzi inteiro, porque à noite nós temos uma festa para ir, uma balada para ir, um compromisso à noite, porque é sábado. Ou que nem hoje, sexta-feira. Sextou, né? Que nem o pessoal costuma dizer. Aí. Mas e para adorar o Senhor? Se desligar do mundo? Eu vou lá depois no domingo e fico 2 horinhas lá, seja de manhã, ou seja à tarde. Tem o dia inteiro a casa aberta mesmo. O Senhor falou, 25 horas, filho. É 25 horas comigo. Para que eu possa passar ensinamento para vocês. De como vocês vão vencer o mundo. E nós estamos nos sujeitando ao mundo. Entendeu? Agora a segunda data que ele nos coloca. Pêssego, Páscoa. O sacrifício do Cordeiro para que nós fôssemos libertos do pecado. Livres das tentações do Egito. Atravessar a pé seco o Mar Vermelho. E vir de encontro aonde? Na palavra de Deus. Lá no Monte Sinai. Não é isso? Isso está no capítulo 23 de Levíticos, tá? Só para adiantar para vocês. Tá? Primeiro, o Shabat está no versículo 3, o Pêssego no versículo 5. Shavuot, que é 50 dias depois da Páscoa. Conhecemos popularmente como Pentecostes. O dia que desceu o Espírito Santo lá, que botou fogo em todo mundo, e todo mundo saiu conversando, dando risada, como parecendo um bando de bêbados. E aí tem gente que diz que é pentecostal, nem celebra essa data. 50 dias depois da Páscoa. Versículo 15. Depois, versículo 26. A quarta data, Rosh Hashanah. O ano novo bíblico, que ninguém celebra, no seu judeu. E aí você, por discriminação, fazendo separação, ou seja, levantando um muro de separação, também não celebra. É um ano novo bíblico. Um novo ano, uma nova liturgia começa ali. E você não segue isso. Outra data, versículo 27. O dia do perdão. Yom Kippur. Um dia onde você perdoa, não somente aquele que foi problema com você, mas aqueles também que você não conhece, mas você pede perdão por eles. É uma introspecção bem grande que você precisa. Até jejum a gente faz aqui de 25 horas. Para você ter uma ideia. Há anos a gente faz isso.
E a data, que é o versículo 34, que é Sukkot, conhecido como festa dos tabernáculos. Que a gente pega outro exemplo do Senhor, para dar esse exemplo de festa. Lembram das 10 virgens? 5 inteligentes e 5 nécias? As inteligentes tinham azeite, levaram azeite, ou seja, eu me consagro, eu me mergulho na palavra de Deus, que é o meu azeite. As outras, vai comprar. Vai comprar de quem? De quem fala em tentação. Quando chegaram lá na festa, o que aconteceu? Não te conheço. Porque o azeite deles não era puro. Ah, não, mas eu colhi na árvore que veio de Israel. Ô cidadão, não precisa da árvore que vem de Israel. Pode ser do fundo do seu quintal. Mas tem que vir de Deus esse azeite. Tem que vir de Deus. Não é que o homem fala, não, nós colhemos ali, essa árvore vem de Israel, que é consagrada. Essa árvore consagrada é dela. Eu quero saber se Deus consagrou ele para a sua vida. Diferente. Está aí as datas. E o que acontece? Tem a data correta para celebrar os tabernáculos. Tem cara que faz como quer. E dá o nome que quiser. Um tabernáculo. Fora do tempo. Tem azeite nessa igreja? Não, mas é uma igreja grande. Pergunto. Tem azeite nessa igreja? Te afirmo que não. Então, muito cuidado. E para fechar, o Senhor me toca. Abra no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Por quê? Em união com o Messias, o Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Por meio dessa fidelidade decorrente da fé. Tantos de vocês e quantos foram imersos no Senhor Jesus, do Messias, se revestiram nele. Não há judeu, não há gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, porque em união com o Messias Jesus, todos vocês são um. E vocês pertencem ao Senhor Jesus, nosso Messias. São descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você está atrás de promessa? Medite nisso que Deus acabou de colocar na sua vida. Ivareha Adonai Veshmereha, Yair Adonai Panaveleha Veruneka, Issa Adonai Panaveleha, Veasem Leha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.